Já vai começar. Wilson! Wilson! Alô, meu irmão! Alô! Wilson! Já vai começar o debate! Wilson! Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão, alô, minha irmã, aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa quinta-feira, dia 4 de setembro de 2014. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre a sua igreja. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Agora são 11h04 no Rio de Janeiro, conforme nós temos combinado com os nossos amados ouvintes e anunciado aqui na 93 FM. Nesta semana, nós estamos ouvindo os 4 principais candidatos ao governo do estado do Rio de Janeiro. E hoje recebemos aqui no nosso Debate 93 de hoje, na Rádio 93 FM, o candidato ao governo do estado pelo PR, Antony Garotinho. Antony Garotinho, muito bom dia. Seja bem-vindo aqui à 93 FM, a Rádio do Povo de Deus. Bom dia, J.R. Vargas, bom dia a todos os ouvintes da 93. Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus, dizer que é uma alegria estar aqui para poder conversar com você e com todos os nossos queridos irmãos, e dizer que eu estou acompanhado da minha querida irmã, deputada federal, candidata ao Senado, presbiteriana como eu e você, a nossa querida Lilian Sá. Muito bem, aqui no estúdio com a gente, outros companheiros aqui que estão participando conosco, equipe de imprensa, são todos aqui muito bem-vindos, acolhidos aqui na 93 FM, é um privilégio tê-los aqui conosco também, e vamos responder às perguntas dos nossos queridos e amados ouvintes que ao longo desse período vem encaminhando pra gente os e-mails e também poderão fazer hoje aqui no nosso Debate 93. Este é o e-mail para você se comunicar com a gente aqui na 93 FM. Você e o candidato @radio93.com.br. Muito bem, o nosso tempo passa a contar a partir de agora. Nós vamos começar aqui, candidato, sobre vários assuntos, né? O primeiro deles é sobre a questão da educação. Algumas pessoas perguntando sobre a questão da nova escola, né? Uma de nossas ouvintes, a Eneida, dizendo: olha, sou funcionária pública e gostaria de saber se o senhor pretende voltar com o programa Nova Escola. Olha, o programa Nova Escola, ele era um programa de avaliação das escolas, precursor do IDEB. Antes de existir um programa que avaliasse escolas no Brasil, ele já existia no Rio de Janeiro, mas com uma diferença. As escolas que eram bem avaliadas, elas ganhavam uma gratificação para professores e para funcionários. Esse é um debate que eu tenho tido e nós não definimos ainda se vamos ou não retornar com a nova escola. É um debate que a nossa equipe tem traçado. O que nós definimos em educação é que, primeiro, nós vamos implantar o reforço escolar. Hoje as crianças estão passando de ano, J.R. Vargas, muitas vezes sem saber escrever o seu próprio nome. Então é preciso que aquele aluno que estude num horário, no outro ele faça reforço escolar, para poder passar de ano e de fato saber as coisas. Segundo, nós precisamos fazer uma escola mais atrativa para as crianças. Hoje nós temos uma escola onde a evasão escolar é enorme, porque é uma escola analógica, enquanto as crianças já estão na sala de aula com o seu telefonezinho brincando digital. Então uma escola que seja capaz de
prender a atenção do aluno. Para isso nós vamos fazer a universidade aberta do professor, para requalificar todos os professores por uma escola mais atraente. Eu também, na área da educação, quero fazer a conclusão do campus da Universidade da Zona Oeste. Eu criei a Universidade da Zona Oeste. É tão importante para os jovens de Campo Grande, Bangu, Santa Cruz, toda aquela região, ter uma bela universidade. Só que o Pezão e o Cabral não colocaram nenhum tijolinho lá. Ficou o projeto que eu iniciei e eles pararam tudo. Então agora eu quero retomar o programa e concluir a Universidade da Zona Oeste. Outro ouvinte nosso faz a seguinte pergunta, o nosso ouvinte Cláudio, enquanto o senhor foi governador do Rio, os professores não receberam, segundo o Cláudio, nenhum aumento, somente uma gratificação nova escola sobre a qual o senhor se referiu anteriormente. Quais são suas propostas nessa área especificamente, além das que já foram mencionadas evidentemente, mas respondendo de maneira objetiva aqui ao nosso ouvinte Cláudio sobre a questão do não recebimento de nenhum aumento durante o seu governo. Ô Cláudio, a primeira atitude minha como governador, a primeira, foi incorporar um abono que o governador Marcelo Alencar havia dado aos professores só da ativa. Eu incorporei ao salário para os funcionários ativos e estendi aos inativos. Depois nós tivemos outros aumentos, sim. Eu acho que ele pode estar se referindo ao final do período do governo da Rosinha, onde o Estado estava sob o cerco do governo federal e não teve aumento. Mas o meu governo foi tão bom para os professores, né, que nós tivemos, inclusive, uma ampla aceitação do magistério, exceto aqueles grupos mais radicais que sempre existem em todas as categorias. E além do mais, Cláudio, para demonstrar efetivamente o meu compromisso com o funcionalismo público, o meu vice-governador é um funcionário público, um bombeiro, um daqueles que lutou por melhores salários, foi chamado de vagabundo por Sérgio Cabral, foi preso entre aqueles funcionários que lutavam por melhores salários, que é o Major Márcio Garcia. Então, o meu compromisso com o funcionário público está expresso na própria figura do meu vice-governador, Márcio Garcia. Olha, um dos nossos ouvintes, o Anderson de Campo Grande, volta a dizer aqui para os nossos ouvintes que podem continuar encaminhando perguntas, que esse objetivo é responder aos ouvintes. Esse é o nosso objetivo aqui. O Anderson de Campo Grande diz o seguinte, que ele é usuário de trem e fez uma pesquisa com outras pessoas que também são usuários de trem, amigos, enfim, pessoas do relacionamento dele, que estavam observando, por exemplo, a ideia da volta do cafezinho para o trabalhador nas estações. Ele perguntou às pessoas, elas foram unânimes, eles disseram, olha, seria ótimo que viesse a acontecer, mas também ele continuou, segundo ele nos conta aqui, a sua reflexão sobre esse assunto, de que esse dinheiro que poderia aí ser investido no cafezinho, poderia ser investido para os professores. Os mesmos, segundo o Anderson, que quiseram receber o cafezinho de volta, disseram, nós vamos abrir mão do cafezinho para que os mestres tenham um aumento. Ele quer a sua opinião. Olha, a minha opinião é que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma coisa é o orçamento da Secretaria de Educação, outro é o orçamento da Secretaria de Ação Social e Família. Eu acho que o programa do café da manhã nas estações de trem, que foi feito por mim e extinto por Sérgio Cabral e Pezão, ele deve voltar. É muito importante que ele volte. Assim também como é importante um bom plano de cargos e salários para o magistério, que eu tenho como plano dar para todos os professores do estado. Muito bem, aqui outro ouvinte, Ana Cristina, já numa outra área. Vamos agora para a área da saúde. A Ana Cristina diz que é moradora de São Gonçalo, que, como o senhor sabe, é uma cidade que tem mais de 1 milhão de habitantes, onde não há um hospital para tratamento de câncer, havendo necessidade de migração para outras localidades, e essa locomoção aumenta ainda mais a debilitação dos pacientes. A pergunta dela é, com relação à saúde em São Gonçalo, há algum projeto para a construção de um hospital do câncer? Caso não haja, gostaria que o senhor pensasse com muito carinho nessa hipótese, diz aqui a nossa querida ouvinte Ana Cristina. Ana Cristina,
O Hospital Alberto Torres, que é o Hospital Estadual de São Gonçalo, ele foi colocado em funcionamento por mim. Era uma obra que estava inacabada do meu governo, do meu antecessor, o governador Marcelo Alencar. Eu concluí e botei para funcionar. Outro dia eu estive lá, dá pena. Como Cabral e Pezão destruíram a saúde pública no estado. Eu tenho alguns planos para a saúde em São Gonçalo. O primeiro deles é botar para funcionar bem o Hospital Alberto Torres, porque hoje as pessoas estão morrendo sem atendimento. E fazer em São Gonçalo um hospital do câncer regional para poder atender São Gonçalo, Itaboraí, Maricá, Rio Bonito, Silva Jardim, Tanguá, toda aquela região que as pessoas de fato têm que se deslocar até o INCA, no Rio de Janeiro, porque não tem um local para serem tratados. E eu posso dizer isso para você, querida Ana Cristina, minha irmã, porque ninguém investiu tanto em São Gonçalo como eu. Eu fiz o viaduto de Colubandê, onde morriam tantas pessoas. Eu fiz o viaduto de Maria Paula, na divisa entre São Gonçalo e Niterói. Eu dupliquei a estrada que vai de Tribobó até Maricá, sem pedágio, a antiga estrada Amaral Peixoto, que era uma estradinha pequenininha onde morriam tantas pessoas. Eu asfaltei dentro do Jardim Catarina mais de 150 ruas. Eu asfaltei a estrada de Guaxindiba. Eu fiz obras muito importantes para São Gonçalo. Confie em mim, porque nós vamos fazer o Hospital Geral Regional do Câncer em São Gonçalo. Dentro desse assunto, candidato, há alguma previsão? Evidentemente são planos, projetos são estabelecidos, evidentemente que vai depender de orçamento, de análise do que é aquilo que o senhor pretende, caso seja eleito, encontrar nas finanças do Estado, mas o senhor tem uma previsão? A Ana Cristina fala de uma enfermidade muito grave, não é? Quando se fala de um hospital de câncer, o senhor tem uma ideia, olha, eu consigo realizar isso se eleito em X tempo? Olha, não é fácil fazer, não. Perfeito. Assim, não vou dizer, vou fazer no primeiro ano. Até porque o Estado está devendo muito. A dívida do Estado hoje é de 86 bilhões. O Cabral e o Pezão faliram o Estado, a situação é muito complicada. As empresas, 86 bilhões é só com banco, né? Os fornecedores estão em média com 5 meses de atraso e as empreiteiras mais ou menos 5 meses de atraso. Os primeiros 9 meses do meu governo vão ser para sanear as finanças públicas e aí sim implementar uma série de novas políticas públicas, como essa construção de um hospital. Agora, Ana, a gente é eleito para 4 anos, né? Então, se eu começar no final do primeiro ano, eu acho que em 2 anos dá para fazer. Muito bem, aqui é a palavra agora do nosso ouvinte Danilo Moreira, ele é do Meier e pergunta ao senhor o seguinte: na sua campanha o senhor tem dito sobre o Estado tomar para o Estado os hospitais que os municípios não conseguem administrar. A pergunta do Danilo foi: por que o senhor não fez isso no seu governo? Olha, eu não fiz isso no meu governo anterior porque a situação dos municípios era diferente. E você sabe, e eu sou deputado federal, sei disso, a cada ano os municípios têm queda de arrecadação e a arrecadação tem sido concentrada no governo federal e no governo estadual. Então, hoje, por exemplo, o Hospital da Posse, em Nova Iguaçu, chegou ao fundo do poço, não há mais condição. Aí o candidato Pezão diz assim: mas não tem dinheiro. Peraí, não teve dinheiro para investir 1,5 bilhão para reformar o Maracanã, um estádio de futebol? O que é mais importante? A saúde das pessoas ou reformar um estádio de futebol? Eu acho que é cuidar da saúde das pessoas. Então eu já tenho definido alguns hospitais que eu vou conversar com os prefeitos. As prefeituras não têm dinheiro para tocar esses hospitais. Por exemplo, o Hospital da Posse em Nova Iguaçu, o Hospital de Mesquita, que foi fechado, trocado por uma UPA. Que vergonha! O hospital que está numa situação assim lamentável, porque não atende ninguém, que é o Hospital de Nilópolis, a emergência está fechada.
O Hospital de São João de Meriti, que foi projetada, a obra começou comigo, para ser um pronto-socorro geral e depois foi transformado num hospital especificamente de especialidade, não faz pronto-socorro. Belford Roxo, que é um município daquele tamanho, não tem hospital. Olha, Vargas, a região metropolitana do estado, ela tem que ser tratada como região metropolitana e não o Rio de Janeiro separado das outras cidades. Eles ficam discutindo se o doente é municipal, estadual ou federal, e no final o doente morre. Eu quero acabar com isso, eu quero assumir a responsabilidade que cabe a um governador. Pergunta que vem agora da Fátima, outra ouvinte que nos escreve, e ela fala sobre o plano de cargos, carreiras e salários que foi elaborada no governo Garotinho, como diz ela, aprovado pela vice na época, e quando veio a verba do SUS com 73% a mais para o nosso aumento, diz a nossa ouvinte Fátima, essa verba foi covardemente desviada pela governadora Rosinha para os seus restaurantes populares. A pergunta é: quando vamos ter um salário digno? Há 11 anos continuamos do jeito que começou. Mendigo de contra-cheque é o que diz a Fátima. Fátima, você sabe que eu fui o último governador a dar um bom aumento para o pessoal da saúde. Você deve ser da saúde. Você falou em verba do SUS. Eu dobrei o salário dos funcionários da saúde. Agora, levamos sim um tempo para elaborar um plano de cargos e salários, e fizemos. Deixamos aprovado. Só que eu saí do governo no início de abril de 2002 para ser candidato a presidente da República. Assumiu no meu lugar a Benedita. A Benedita que não implantou, não foi a Rosinha. Foi a Benedita que não implantou. A Rosinha veio depois. Uhum. Você está confundindo aí. A Benedita foi governadora na sequência do Garotinho. Ela levou quase um ano. Vou ler de novo para o senhor, governador. Foi elaborada no governo Garotinho. Aprovado pela sua vice. Não, aprovado por mim. Pois é, o ouvinte está dizendo aprovado pela vice, e quando veio a verba, o senhor fez, ela aprovou. Não. Tem um equívoco aí. Não existe verba federal. Fátima, o senhor está falando com a Fátima. Fátima, não existe verba federal para plano de cargos e salários, isso é verba do Estado. Você não pode dar aumento com verba federal. Verba federal é para investimento, fazer hospital, comprar equipamento. Verba para salário é verba do Estado. Né? Então, só para esclarecer a Fátima, porque às vezes ela não fala e há muita desinformação, às vezes as pessoas ouvem dizer coisas, né? Então, só, Fátima, para te esclarecer, eu aprovei o plano de cargos e salários, deixei pronto. Infelizmente a Benedita não implantou. Outra pergunta agora vem do Alisson. O Alisson diz o seguinte: em uma das suas 22 propostas de governo está a construção e melhoria ali das estradas estaduais que cortam o interior do Rio. Muitas delas, principais rotas de escoamento da produção agrícola, principalmente na região norte e noroeste fluminense. O senhor citou também que um dos exemplos é a RJ 216, que liga a cidade de Campos até o distrito do Farol de São Tomé, que será duplicada, diz aqui o nosso ouvinte Alisson, uma média de 52 quilômetros. No atual governo da prefeita de Campos, Rosinha, foi iniciada uma obra de duplicação e de galerias de águas fluviais nesta mesma rodovia no segundo semestre de 2011, com prazo de conclusão de 18 meses, que até hoje não foi terminada. Um trecho de pouco mais de 6 quilômetros, diz aqui o Alisson. O senhor acredita que é possível melhorar as condições dessas rodovias consideradas perigosas, como é o caso da RJ 216? Olha, deixa eu dizer uma coisa, a Rosinha está fazendo o trecho urbano da rodovia, é um trecho muito complicado, porque tem que desapropriar muitas áreas, casas, terrenos, é o trecho mais complicado. O restante da rodovia é mais na área rural, que leva até o litoral do Farol de São Tomé. É fácil de fazer e eu vou fazer. Assim como eu dupliquei a estrada que vai de Cabo Frio até São Pedro da Aldeia, aquela beleza, né? Hoje o povo da região dos lagos pode ver o que ocorreu
com a despoluição da Lagoa de Araruama, com aquela abertura do canal do Itajuru, assim como eu dupliquei estradas importantíssimas, como eu acabei de citar aqui, a Amaral Peixoto, de Tribobó até Maricá, e agora eu vou pegar de Maricá, vou duplicar até a região dos lagos. Ali vou pegar passando por Saquarema, Araruama, vou levar até São Pedro da Aldeia. Eu fui o governador que mais asfaltei estradas em todo o interior do estado. Por isso, sou conhecido como o governador que olhou pelo interior. Então fique tranquilo que nós vamos fazer também. Duas perguntas aqui agora do Vanderly, ou a Vanderly, e da Daiane, sobre questões relacionadas a ônibus, né? Uma delas aqui, a Daiane dizendo por que os trabalhadores de São Gonçalo pagam uma passagem R$9, enquanto os moradores da Zona Sul pagam no máximo 3. E aqui nós vamos interagir com a questão dos ônibus intermunicipais e as questões municipais que estão na alçada dos municípios, né? Vanderly diz o seguinte: por que os nossos ônibus da Zona Oeste não fazem interação com o metrô, quando o da Zona Sul faz? Aí são duas questões relacionadas ao ônibus. Vanderly e Daiane, hoje você tem no Rio de Janeiro o governo do PMDB, na Prefeitura do Rio com Eduardo Paes e no governo do estado com Pezão. Eles são patrocinados pelos empresários de ônibus. Esse é o governo que deu de presente, por exemplo, para os empresários de ônibus, o desconto de IPVA de 50% que não dá a você, cidadão comum. Eu, por exemplo, vou reduzir o IPVA para todo mundo. Por que só para os empresários de ônibus? Esse governo do PMDB, ele prejudicou todos os outros setores. Você vê a situação dos trens, calamidade pública. Você vê a situação das barcas, toda hora tem problema. Você vê a situação do metrô, toda hora tem problema. Por que se construir BRT quando era muito mais econômico e rápido se fazer VLT nos bairros da Zona Oeste do Rio de Janeiro? Por quê? Porque quem patrocina, financia e apoia o PMDB, que é o partido de Pezão e de Eduardo Paes, que é o governo atual, são os empresários de ônibus. Essa gente tem muito dinheiro e usa esse dinheiro para se manter no poder, apoiando políticos. Eles me perseguem, eles são contra a minha candidatura, eles estão fazendo de tudo para me derrotar. Você vê, por exemplo, o Vanderly e Daiane, o que eles fizeram com o transporte alternativo, a covardia. Eles praticamente aniquilaram com o transporte alternativo. Tanta gente que tinha a sua van, que podia trabalhar, tanta gente que tinha a sua combizinha, que podia trabalhar, eles simplesmente acabaram. Para quê? Para botar mais gente dentro dos ônibus. Hoje os empresários de ônibus controlam, assim, quase que a totalidade do transporte na região metropolitana do Rio. Isso é covardia. E é contra essa covardia que eu estou tendo a coragem de levantar minha voz e dizer: vou dar liberdade para que os trabalhadores do transporte alternativo possam trabalhar novamente legalizados. É um absurdo, por exemplo, a perseguição que o Detro do Estado e a Secretaria de Transporte do município fazem aos trabalhadores de van. Outro dia, num debate de televisão, o seu Pezão diz que todos os trabalhadores de van são milicianos. Ora, que isso? Pode existir um miliciano ou não na van? Pode, mas onde não há? Será que é só em van que tem miliciano? Esse é o discurso dos empresários de ônibus, os poderosos, que financiam os políticos que comem na mão dele. Eu, graças a Deus, sou um homem livre, né? Eu tenho feito a minha campanha com o apoio do povo. Por isso que o slogan da minha campanha é: com fé em Deus e com a força do povo a gente chega lá. Dentro dessa linha de vans aí, a pergunta agora é do Paulo de Itaboraí, tá dentro desse mesmo assunto. A pergunta: as vans de Itaboraí vão voltar a circular? Porque quem manda em Itaboraí é a Rio Ita, diz aqui o nosso ouvinte Paulo.
Ele quer ouvir a sua resposta. Ô Paulo, quem manda em Itaboraí a Rio Ita, quem manda em São João de Meriti a Flores, quem manda no Rio de Janeiro, infelizmente, são os empresários de ônibus. Eu não gosto às vezes de citar nome, mas, por favor, colocar o senhor Júlio Lopes, um deputado federal, como secretário de transporte, ele que não entende nada de transporte, ele é dono de uma escola particular. Isso é uma ofensa às pessoas. Ele foi colocado lá para quê? Como ele não entende nada, ele é o dono de uma escola particular, quem faz as planilhas, quem faz os cálculos, quem dá as ordens é a Federação de Ônibus. Isso é um absurdo. No meu governo, empresário de ônibus não vai mandar. Vão mandar nas empresas dele. No estado, quem vai mandar é o governo. Dentro dessa linha que o senhor se referiu anteriormente à questão do IPVA, o senhor disse que vai promover que haja um desconto. É isso mesmo? Não, o senhor não falou? é um desconto. O Cabral fez um decreto. Não para os usuários, para nós, pro povo. O Cabral fez um decreto. Dando 50% de desconto. Dando 50% de desconto para os empresários de ônibus. Isso. Eu vou dar para todo mundo. Certo. Eu vou estender para todo mundo. Tá, o senhor não pretende retirar isso deles? Não. Eu quero dar para você. Pois é, não pretende retirar dos ônibus. Não, se os empresários de ônibus têm direito a ter 50%, por que você não tem? Não, eu estou entendendo. A pergunta é, o senhor não vai retirar os 50% deles? Não, eu vou estender para todo mundo. Muito bem, aqui o Ademir de Guaxindiba diz o seguinte, ele está dizendo que o que o senhor disse, aí é o ouvinte que está acompanhando agora, ouviu o senhor falar sobre a questão do asfaltamento lá. Ele está dizendo que o senhor só asfaltou a BR. As outras ruas nem tem asfalto e nem saneamento básico, só tem buracos, é o que diz o ouvinte Ademir. Ademir, eu não asfaltei a BR, eu asfaltei a RJ. Eu nem poderia asfaltar a BR porque ela é uma federal. Ele está se referindo à pista principal e não às ruas, né? E eu fiz a principal porque era de competência do estado, as outras eram de competência da prefeitura, eu não podia fazer. Muito bem, aqui o nosso ouvinte Michel, no Facebook, ele diz o seguinte, o Crivella esteve aqui ontem, e ele disse que o senhor tem 32 condenações em primeira instância. Como é que anda esse processo? Pergunta ao candidato como vai ser se ele for culpado na segunda instância e perder o mandato por ser ficha suja. Olha, primeiro eu quero lamentar, Michel, que o nosso irmão Marcelo Crivella esteja usando desse expediente, né? Eu não tenho condenação, 32 condenações de primeira instância. Eu respondo a inquéritos que são abertos contra todos. Não é só contra mim, não, contra todo mundo que já ocupou cargo público. O próprio Marcelo Crivella, quando estava no Ministério da Pesca, respondeu a inquéritos. Acusaram ele de desviar dinheiro do Ministério da Pesca para o Bahia Pesca, que é do estado da Bahia, e do Bahia Pesca passar para a Fazenda Canaã, que é ligada a ele e à Igreja Universal. Respondeu o processo. Então, acusação não quer dizer que você é culpado. Acusação é acusação. Não há nenhuma possibilidade, como vem dizendo o senhor Marcelo Crivella, que eu ganhe eleição e não tome posse. Isso é terrorismo. Isso é uma covardia. Eu lamento que ele esteja falando uma linguagem bíblica que nós, cristãos, entendemos, da mentira. Marcelo Crivella, você sabe quem é o pai da mentira segundo a Bíblia. Você não deve se comportar dessa maneira. Fale a verdade. Se eu fosse ficha suja, eu não poderia ser candidato. Existe hoje a lei da ficha limpa. Quantos candidatos foram barrados na ficha limpa? O próprio César Maia foi barrado na lei do ficha limpa. Eu não fui. Eu tive a minha candidatura homologada, aprovada. Então, olha, eu lamento mesmo, viu, Crivella, que você esteja fazendo isso. Outro ouvinte nos diz o seguinte, aqui o Alessandro, eu sou Alessandro, gostaria de perguntar se o senhor dará continuidade às UPPs e se trará para Niterói, São Gonçalo, Baixada Fluminense, porque o atual governo iniciou as UPPs no estado do Rio,
mas depois que se iniciou os UPPs no estado do Rio, a criminalidade tomou conta de Niterói, São Gonçalo e Baixada. Muita gente falando sobre esse assunto. Outros ouvintes que trazem exatamente posicionamento sobre a questão dessas áreas e dessas regiões especificamente. Olha, dizer que a UPP é um mau projeto, não é. Agora, fazer o que o governo fez é um crime. O governo não prendeu os bandidos. O governo pegou os bandidos e mandou para São Gonçalo, para Niterói, para a Baixada Fluminense. Então, o que eu vou fazer? Eu vou implantar o Batalhão de Defesa Social. O que é o Batalhão de Defesa Social? É o batalhão de polícia do local, reformulado, e além de polícia, nesse batalhão vai ter assistente social, defensor público, posto do Cine, todos os serviços sociais que deveriam ter numa UPP e não tem. Ontem eu visitei uma comunidade que tem UPP, dava pena. Anteontem eu visitei o Alemão, que tem UPP, dava pena. Dava pena você ver um teleférico em cima e embaixo o povo no esgoto, pisando no esgoto. Unidade de polícia pacificadora tem que ter complemento, tem que ter ação social. Por exemplo, os programas de ação social que eu fazia, Cheque Cidadão, Jovens pela Paz, Reservista da Paz, Sala de Cinema na Comunidade, tudo isso foi extinto. Então, quer dizer, eu não vou acabar com o PP, mas eu quero fazer algo mais do que o PP. Chama-se policiamento ostensivo. O povo quer polícia na rua, porque as pessoas estão sendo assaltadas. O povo quer polícia na rua porque os seus carros estão sendo roubados. Tirar a polícia da rua e botar dentro de uma comunidade e deixar o povo desprotegido na rua, isso não está certo. Isso não é política de segurança. Isso é marketing. Eu vou fazer um policiamento ostensivo que dê paz às pessoas. Tirar um policial da Baixada, trazer para o Rio e botar dentro de uma comunidade e deixar a Baixada despoliciada, ou deixar Niterói. Olha, outro dia eu fiz uma reunião no restaurante em Niterói, tinha umas 250 pessoas, um jantar que ofereceram para mim. As pessoas diziam: garotinho, termina logo, porque nós estamos com medo de terminar tarde e sair daqui e ser assaltado. As pessoas estão apavoradas. Por quê? Porque não há policiamento na rua. Então o que eu prometo é aumentar o policiamento ostensivo. Não vou acabar com o PP, o que já tem de UPP, ótimo, tá tudo bem, tá tudo certo. Agora, eu faço uma pergunta: dá para botar o PP nas 1.100 comunidades do Rio, e mais as da Baixada, e mais as de São Gonçalo, e mais as de Niterói? Estão mentindo para vocês. Estão enganando vocês. O que eu vou fazer é um bom batalhão de defesa social, porque já existe batalhão em todas as cidades, e aumentar o policiamento ostensivo. Botar viatura de polícia na rua, botar viatura nos sinais, botar viatura nos principais locais de fluxo e polícia na rua para prender os bandidos, que hoje os bandidos não são presos. Deixa eu ver se eu entendi. O senhor então pretende manter as UPPs que existem, mas não ampliar o número de UPPs. O senhor pretende ampliar o número de policiamento ostensivo? Eu vou fazer um estudo sobre isso e vamos fazer caso a caso. O que precisa de imediato é acabar com esse monte de assalto à mão armada na rua, tomar bolsa das velhinhas, tomar carro das pessoas nos sinais. Isso é que precisa ser atacado imediatamente. Quantas UPPs nós vamos mantendo e vamos ver o que vamos fazendo com cada lugar necessário ou não. Pergunta aqui da nossa ouvinte Elaine. A Elaine diz o seguinte: ela diz que tem amigos que moram em Campos e, como faz parte da área de segurança pública, esses amigos comentaram com ela. É a palavra da nossa ouvinte. Como o senhor sabe, nós estamos respondendo as perguntas dos nossos ouvintes, todos aqui com os e-mails registrados, etc. Segundo ela conta, os amigos comentaram com ela que o senhor deu uma entrevista numa rádio local neste mês de agosto, dizendo que os agentes de segurança pública ganham bem e não precisam de aumento. É mentira. E que o policial civil reclama muito e trabalha pouco. E que quando assumir o seu primeiro ato será acabar com a incorporação dos R$850 reais. Senhor Antony Garotinho, custo acreditar, diz a ouvinte.
porém não duvido dessas informações. O senhor realmente acha que a segurança pública ganha bem? Quanto vale uma vida? O senhor teria como avaliar? Os policiais trabalham pouco? E perguntas nesse aspecto. Olha, tudo mentira. Isso faz parte de uma campanha suja que o candidato Pezão vem fazendo. Eu jamais falaria uma coisa dessa. O meu vice é militar, porque bombeiro é militar, assim como PM é militar. Os policiais ganham mal. O meu vice-governador, Major Márcio Garcia, foi preso por lutar por melhores salários. Infelizmente, jogando baixo, fazendo uma campanha desonesta. Eu estava mostrando aqui aos repórteres, antes de começar, o vídeo que eles estão distribuindo via WhatsApp com o meu Dingo e um monte de traficantes levantando arma para cima. Isso é sujeira. Outro dia mesmo o Crivella e o Lindenberg também reclamaram dos telefonemas que eles dão, inventando histórias. Mentira, eu jamais daria uma entrevista dessa. Pergunta aqui que faz um ouvinte chamado Joaquim Lima. Ele naturalmente trata aqui, o assunto dele é a questão de polícia ferroviária. Aqui não pode trabalhar e atuar na supervia, não é? Ele quer saber a sua opinião sobre esse assunto. Ele diz que a polícia está entregue há 25 anos às traças. Sei que não é da sua alçada, ele afirma aqui, mas quer a sua opinião sobre esse assunto. Eu acho que devia trabalhar. Você tem hoje uma grande insegurança nas linhas ferroviárias do Rio de Janeiro. E eu acho que deveria existir, sim, uma polícia ferroviária, que aliás existe, mas o quadro está bastante reduzido e não tem havido investimento nesse setor. A Gisela, que é moradora de Oswaldo Cruz, gostaria de perguntar ao senhor o seguinte: o senhor acha que os presídios do nosso estado ressocializam um detento? Ela diz que tem uma vizinha que fica muito triste porque o filho dela está preso e ela, toda vez que vai visitá-lo, volta muito triste porque ela acha que o descaso é enorme, uma péssima infraestrutura, sem condição básica de higiene, sem funcionários, celas super lotadas, ainda mais o constrangimento é a parte onde ela é revistada, e isso muita gente reclama, né? Qual o projeto que o senhor pretende adotar e se tem algum para a questão de ressocialização dos detentos? Querida, olha... Gisela, no meu governo, eu fiz um convênio da Secretaria de Administração Penitenciária que nós criamos com a Fundação Santa Cabrini. E esta fundação iniciou um processo de colocar os presos para trabalhar maravilhoso. Infelizmente, Cabral e Pezão acabaram com esse projeto. Então, o que eu vou fazer agora? Os presídios na minha gestão terão outro nome. Eles se chamarão Unidades Prisionais de Trabalho. Cada presídio será transformado numa unidade prisional de trabalho. Um vai fabricar carteira para as escolas do estado, outro vai trabalhar para fazer uniforme para as crianças das escolas estaduais, outro vai trabalhar para fabricar tijolo, para construir mais casas populares. Enfim, nós vamos colocar os presos para trabalhar. Isso é bom para eles, porque não ficam parados, eles sairão dali e terão oportunidade de trabalhar. E é bom para o Estado, porque hoje o Estado gasta com preso 8 vezes mais do que gasta com aluno. Então, colocando os presos para trabalhar, eles sairão de lá com oportunidade de trabalhar. Eu já fiz isso, eu estou dizendo porque na minha gestão a Santa Cabrini chegou a botar só na SEDAI 500 presos trabalhando, mas infelizmente Cabral e Pezão acabaram com tudo isso. Então, querida Giselda, nós vamos fazer unidades prisionais de trabalho, e fora aqueles presos que são de alta periculosidade e que são a minoria, os outros presos podem trabalhar, devem trabalhar, é bom para eles e é bom para a sociedade. Pergunta o nosso ouvinte Daniel Santos, da comunidade Batista de Guaratiba, acompanhando a gente também, encaminhou seu e-mail para você e o candidato @radio93.com.br.
Ele diz: candidato, como o senhor sabe, como o senhor vai colocar investimentos do seu projeto de cheque cidadão em mais de 40 restaurantes populares em moradias populares? É a questão da transferência. O senhor já fez um posicionamento sobre esse assunto, que uma coisa é uma coisa, um orçamento é disso, outra aquilo. Não. Mas o aspecto aqui é o seguinte: é a questão do próprio investimento do seu governo, do seu orçamento, a redistribuição do seu orçamento para aquilo que ele considera importante. Eu acho que ele está perguntando é outra coisa. É que eu tenho anunciado, né, que eu vou voltar com o cheque cidadão, né, que eu vou voltar com outros projetos. Por exemplo, a minha propaganda tem dito o seguinte: no meu governo eu fiz 28 mil casas populares, agora eu vou fazer 40 mil. Eu fiz casas lá em Nova Sepetiba, pertinho ali dele, em Guaratiba, né? Eu fiz casa no Trevo das Missões, na Lagoinha. Eu fiz o maior investimento em habitação que a história do Rio de Janeiro já viu até hoje. Enquanto eu construí 28 mil casas populares, o governo atual não construiu nenhuma. Ele deve estar falando do cheque cidadão que eu dava a 100 mil famílias e que agora vou retornar. Dava através das igrejas, numa parceria bacana. Eu vou voltar com o cheque cidadão agora. Só que eu vou voltar no valor correspondente ao que ele valeria hoje. Quando eu implantei o cheque cidadão em 1999, olha quanto tempo faz, 15 anos. O cheque cidadão era R$100. Quanto ele seria hoje? R$300. Então nós vamos voltar com o cheque cidadão em parceria com as igrejas, distribuindo no valor de R$300 para aquela família mais humilde, para aquela família mais pobre, que passa por um momento, às vezes, de dificuldade, sem emprego, desde que a família tenha a criança matriculada na escola e a carteira de vacinação em dia. E o terceiro ponto, qual foi? Não, a dúvida dele é a seguinte, o entendimento dele é o seguinte: o senhor colocar os investimentos do seu projeto cheque cidadão e mais de 40 restaurantes populares em moradias. É a transferência mesmo. Não. É essa a ideia aqui, em moradias. Não, mas não, em moradias populares, pois sei que também é seu projeto, pois é por isso que ele vai votar no senhor, diz aqui o nosso ouvinte. Não, eu quero dizer a você, Daniel, meu querido irmão, que eu vou fazer as 40 mil casas, e independente disso, há dinheiro suficiente. Olha, porque falavam assim: o garotinho gasta muito no social. Isso é preconceito, gente. Vocês sabem quanto todos os 60 projetos sociais, restaurante popular, cheque cidadão, clínica para dependente químico, todos os projetos sociais do governo, nós gastamos 1% do orçamento. 1% do orçamento. Será que o povo não merece isso? Merece muito mais. E olha, eu quero dizer que nesses novos restaurantes populares que eu vou construir, eu já tenho alguns locais definidos para quem eu queria mandar um abraço. Queria mandar um abraço pro pessoal da Rocinha, onde eu vou fazer um grande restaurante popular. Mandar um abraço pro pessoal do Complexo do Alemão, para São Gonçalo, onde eu sei que a 93 é muito ouvida. Lá eu vou fazer 2, porque em São Gonçalo é imenso. Vamos fazer um no Alcântara e o outro do lado de cá do Rodo de São Gonçalo, mais próximo do Jardim Catarina, do lado oposto. Vamos fazer restaurante popular em Santa Cruz, na zona oeste do Rio de Janeiro, porque eu fiz em Bangu, eu fiz em Campo Grande, às vezes as pessoas me cobram, em Santa Cruz, garotinho. E vamos fazer em outras cidades importantes e bairros do Rio de Janeiro que merecem o nosso respeito, o nosso carinho. Outro dia mesmo eu estava visitando, né, o pessoal ali da região de Madureira, né? Visitei o restaurante popular e eles numa felicidade: obrigado pelo restaurante popular que você fez em Madureira. E aí tinha uma senhora que era de Rio das Pedras e ela dizia: você fez o restaurante popular na Cidade de Deus e agora eu vou fazer um em Rio das Pedras, para você que está me ouvindo aí. A nossa ouvinte Simone de São Gonçalo mandou e-mail e a pergunta dela é a seguinte: quando o senhor estava no governo, o senhor contratou firmas para atuar em escolas públicas, diz ela, na contratação de mão de obra, com a promessa que seriam efetivadas, mas isso não aconteceu. O senhor pretende continuar com as firmas ou o senhor pretende abrir concursos? É a Simone de São Gonçalo. Simone, eu não contratei firmas, quem contratou foi o governo Sérgio Cabral. Pelo contrário, Simone,
Eu sou contra essas OSs que estão tomando conta dos hospitais e atuando em algumas escolas. Eu sou a favor do funcionário público, concursado, com todos os seus direitos. Esse é o meu pensamento e é assim que eu vou agir. Aqui a pergunta do Cristiano também bate aqui um pouco com a pergunta do Anderson. O Cristiano diz o bairro, o Anderson é de Campo Grande. O Cristiano diz o seguinte: seu nome volta e meia, diz ele, está envolvido em denúncias de corrupção. É do conhecimento de todos que realmente se interessam por política que o senhor responde por diversos processos judiciais. O senhor não acha que isso gera uma vergonha para os evangélicos agindo de forma tão inescrupulosa, diz ele, na política e se declarando cristão? É a pergunta do nosso ouvinte Cristiano. Deixa eu só adicionar aqui do Anderson. Ele diz assim: sabemos que está tramitando silenciosamente ações nos tribunais pelo abuso de poder econômico, mau uso dos recursos e o tão falado pelo senhor cheque cidadão. Inclusive, existe no STF um recurso que o senhor foi julgado, segundo o nosso ouvinte Anderson, por formação de quadrilha, na época que o senhor era governador do Rio. Não faço e nem sou filiado a nenhum partido. Votei no senhor para governador, diz o Anderson. Mas agora, como fazer para acreditar em um candidato com tantas acusações gravíssimas? Queremos saber porque devemos acreditar no senhor para governador do estado, visto que o seu governo foi marcado por tantas acusações. É a voz do Anderson e a voz do Cristiano. Cristiano, acusações se fazem contra todas as pessoas. Eu quero saber se essas acusações são verdadeiras. Por exemplo, de todas as acusações que fizeram contra mim, 99% resultaram em nada. Essa única que houve essa condenação que eu estou recorrendo era o seguinte: o juiz que me condenou, o irmão dele era nomeado em cargo de confiança pelo Sérgio Cabral. E o juiz, o irmão dele também, é árbitro de futebol da FIFA, amigo de Ricardo Teixeira, meu inimigo, a quem eu estou investigando por desvio de verba da CBF. Isso é o quê? Perseguição política. O Anderson, Cristiano, se você quiser falar em processo, vamos voltar na Bíblia. Você conhece alguém mais processado que Jesus? Você conhece alguém que tenha sido mais caluniado que Jesus? Não vamos julgar as outras pessoas. Procure ver os dois lados da moeda. Por exemplo, quem é que mais me ataca? Quem é que mais me persegue? A Globo. Então vamos dizer assim, por que a Globo ataca o garotinho? Então vamos lá. Quando eu assumi o governo do estado, todos os seguros do estado eram feitos por uma única seguradora, a Roma, sem licitação. Eu mandei licitar. Sabe quem ganhou? Uma outra empresa com 13 milhões. A Roma, que quer dizer Roberto Marinho Seguros, ganhava 30 milhões. Passados alguns meses do meu governo, me liga a secretária de Educação e diz: senhor governador Garotinho, nós estamos aqui com um problema. Todas as salas de telecurso segundo grau usam o mesmo material. Telecurso segundo grau da Fundação Roberto Marinho, sem concorrência. Eu digo: quanto custa esse contrato? 110 milhões. Faz uma licitação. Foi feita uma licitação, ganhou o Senai por 29 milhões. Então, não é que a Globo não goste de mim. A Globo gosta de dinheiro, de políticos covardes, que não tem coragem de enfrentar o seu poderio. E aí ela me ataca. Ela me difama, divulga coisas que não são verdadeiras. Então eu quero que você creia em mim. Olha, se tivesse algum processo contra mim, minha candidatura não teria sido deferida por unanimidade. A minha candidatura ao governo do estado foi deferida por unanimidade. Não houve nenhum voto contestando. Eu lamento que pessoas, que, como você disse, o senador Crivella, vem aqui usar o expediente da Globo. Ele que pertence a uma igreja que tantas vezes foi atacada pela Globo,
Olha, falar em processo, Crivella, quem mais tem processo é o Bispo Macedo, e eu nunca usei disso para falar dele. Quero dizer, olha, eu tenho apoio à minha candidatura de pessoas que eu considero muito íntegras. Por exemplo, você acha que o Kleber Lucas daria apoio à minha candidatura se eu não fosse um homem de bem? Você acha que a pastora Leia Mendonça assinaria um apoio à minha candidatura se eu não fosse um homem de bem? Você acha que a Gisele Nascimento, o William Nascimento, apoiariam a minha candidatura se eu não fosse uma pessoa de bem? Você acha que a minha querida irmã Rose Nascimento faria uma postagem no seu Facebook me apoiando se eu fosse uma pessoa desonesta? Então, olha, não acredite nessas mentiras. A pergunta que segue agora vem do Pablo, do centro do Rio, que diz o seguinte: o vereador Márcio Garcia, seu vice, votou na semana passada a favor do armamento da Guarda Municipal. Na minha opinião, diz ele, a violência se combate com educação e não com mais armas na rua. Qual a sua opinião? Olha, a minha opinião é que a Guarda Municipal deve ser armada com armas não letais. Por exemplo, essas pistolas elétricas. Eu não sou a favor de armamento de tiro, né, para Guarda Municipal. Eu acho que ela deve ser armada com armas não letais. Pergunta da Rosiana do Jacarezinho: gostaria de saber o que o senhor pretende fazer a respeito das pessoas que perderam suas casas em tragédias e tiveram os aluguéis sociais suspensos. Estaremos incluídos nas 40 mil casas? Com pergunta certeza. a nossa ouvinte Rosiana. Rosiana, e é muito boa a sua pergunta, porque infelizmente o seu Pezão até hoje não explicou o que ele fez com o dinheiro que foi mandado pela presidente da República para fazer as casas dos moradores de Petrópolis, Teresópolis, Friburgo. Esse dinheiro desapareceu e as pessoas foram colocadas em aluguel social e, o que é pior, algumas nem em aluguel social. Pezão tem que ser perguntado amanhã aqui, né, você que está em casa, onde está o dinheiro que o Ministério Público Federal está cobrando dele? Não sou eu que estou cobrando, não. O dinheiro que o governo federal mandou para fazer as casas, infelizmente, esse dinheiro sumiu. Estamos chegando ao final do nosso tempo, e a sua palavra final, suas considerações finais, é despedida aqui aos nossos ouvintes da 93 FM. Olha, eu quero agradecer a vocês da 93, deixar o meu abraço ao Harold de Oliveira, agradecer pela oportunidade e pedir a você, meu querido irmão, minha querida irmã, você que viu o governo que eu fiz, governo que foi o que até hoje teve a maior aprovação do estado do Rio de Janeiro. Tão grande a aprovação que a Rosinha, minha sucessora, foi eleita no primeiro turno, com 51% dos votos. Se eu não tivesse sido um bom governador, ela não teria sido eleita no primeiro turno. Que você, em primeiro lugar, ore por mim. Você sabe, a Bíblia diz, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Ore por mim. Eu estou enfrentando uma grande batalha espiritual. Eu estou lutando contra Mamon, o dinheiro. A campanha de Pezão é uma campanha milionária. Tem apoio da Globo, tem apoio dos grandes empresários de ônibus, tem apoio dos ricos desse estado. Eu tenho um apoio do povo. Então eu quero pedir a você que ore por mim, que você me ajude para que a gente possa ter uma vitória e implantar um governo do Rio justo. Não um governo que pegou e destinou dinheiro para coisas imorais, como esse governo destinou. Você sabe que um líder político não é só um líder administrativo, é um líder que inspira o seu povo também nos valores morais. Você sabe que eu sou um cristão, eu não sou como certos candidatos. Eu pergunto, quantas vezes você viu o Pezão na Assembleia de Deus? Agora ele aparece lá para pedir voto. Quantas vezes você viu o Pezão
na igreja batista, na presbiteriana. Eu não, eu sou um cristão, eu não vou à igreja para pedir voto, eu sou professor de escola bíblica dominical. Então me ajude e ajude também a nossa irmã senadora presbiteriana, nossa querida irmã Lilian Sá. Muito obrigado ao candidato Antony Garotinho, candidato ao governo do estado do Rio de Janeiro pelo PR, e a sua presença aqui no nosso debate 93 de hoje, ouvindo aqui e respondendo as perguntas dos nossos ouvintes. A nossa gratidão pela presença aqui conosco, e amanhã nós continuaremos essa nossa série ouvindo o candidato ao governo do estado do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão. Como agimos ontem, estamos entregando aqui em mãos as perguntas que foram feitas aqui pelos nossos ouvintes, para que sejam aqui absolutamente observadas e analisadas pela sua equipe, e assim, eventualmente, possam ser até respondidas dentro desse planejamento. Muito obrigado aqui a todos presentes aqui no nosso estúdio. Queremos agradecer a você, ouvinte amado, com a gente. Nós estamos juntos na 93 FM, que pretende sempre ouvir os candidatos pelo motivo principal: dar voz aos nossos ouvintes. Esse é o nosso projeto, vocalizar os nossos ouvintes, dar voz aos nossos ouvintes dentro desse projeto especial Você e o Candidato. Você continua fazendo perguntas por esse e-mail. Você e o candidato @radio93.com.br. Nós vamos orar juntos nessa hora, encerrando aqui o nosso debate 93 de hoje. Amanhã estaremos de volta, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã. Nosso Deus e querido e maravilhoso Pai, muito obrigado pela graça do Senhor sobre a vida de todos nós. Nós rogamos ao Senhor que haja sempre a bênção da sabedoria sobre todo o teu povo. Que o Senhor abençoe aqueles que estão enfermos, a fim de que sejam curados pelo Senhor. Que o Senhor abençoe aqueles que estão com seus corações enlutados, para que sejam consolados, confortados, encorajados e animados pelo Senhor. Colocamos diante do Senhor a vida de todos os nossos maravilhosos ouvintes no Rio, no Brasil e mundo afora. Que a bênção do Senhor esteja sobre cada um de nós. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.